Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer, direto de Brasília, do olho do furacão. Estamos com problemas aqui de iluminação, mas eu espero que todo mundo esteja me ouvindo, porque hoje é muito importante o que a gente tem a falar para vocês aqui. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelas pessoas que já estão ao vivo e a cores. O Washington Leandro diz, aqui você acha que Bolsonaro vai terminar o mandato ou vai ser derrubado? Não tolero mais ver a cara desse corrupto. Gente, vão entrando, esmagando no like, esse é o Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer. Vai chamando outras pessoas para assistir, estamos ao vivo, hoje dia 29 de janeiro de 2021. São exatamente 15 horas e 57 minutos na capital federal, Brasília. Vamos esmagando no like, minha gente. Vamos participando do Critica Brasil. Senhoras e senhores, moças e rapazes, o negócio tá a fogo. Aqui em Brasília tá tudo assim. Pesquisa bomba bala Bolsonaro. Novas revelações das conversas de Moro e Dallagnol mostram que as coisas eram piores do que a gente estava imaginando. Segunda-feira agora vai ter eleição na Câmara. Vamos pro tudo ou nada. O negócio tá assim de arrepiar o negócio, gente. Agora eu quero dizer para vocês que fica difícil a gente manter essa situação sabendo de que todas as coisas cooperam para que o Bolsonaro tenha, tanto na Câmara como no Senado, alguém do seu feitio, alguém que vá cumprir o que ele quer. São exatamente 3 bilhões, Bolsonaro foi à compra. Deixa eu ver se eu mostro aqui essa imagem para vocês, porque identifica isso. Nós estamos com... Estou mudando de cor assim? Vocês estão vendo que está tudo mudando de cor? Está meio estranho? Mas não se preocupe não, o importante é a notícia que eu quero passar para vocês. Presta atenção nisso aqui, porque isto aqui vai mostrar tudo o que o Bolsonaro está fazendo, gente. Olha essa aqui, ó. Bolsonaro vai às compras, pessoal, com carrinho e tudo. Olha aí o Bolsonaro. São 3 bilhões que o Bolsonaro está injetando para deputados e senadores para que ele vença as eleições. Tudo para não ser impeachmentado, tudo para não ir para fora, para não sair, para que ele... Aliás, eu assisti uma série na Netflix que diz o seguinte, como livrar uma pessoa do assassinato. O Bolsonaro é como me livrar do impeachment, como me livrar da cadeia. E o Bolsonaro está colocando tudo aí, as fichas, o dinheiro que é público, o dinheiro das pessoas para comprar apoio na Câmara dos Deputados. Gente, é um absurdo que a gente tenha que passar por isso, mas é desse jeito. É desse jeito que se faz a pilantragem. Logo o Bolsonaro e o general Heleno que diziam, se gritar, pegar centrão, não fica um, meu irmão. É o toma lá da cá, é a compra, porque ele sabe que o negócio está peringando para o lado dele. E que se ele não tomar o conta, ele vai ser impeachmentado. A eleição vai ser segunda-feira, a partir das 19 horas. Ao vivo nós vamos estar acompanhando a eleição na Câmara dos Deputados para o novo presidente da Câmara dos Deputados. Agora, gente... O ministro do Turismo chamou o Jair Bolsonaro de Jair condensado. Jair condensado por causa do leite condensado. Vamos à notícia de hoje, que eu quero dar 2 notícias. Primeiro, é a pesquisa bomba que saiu hoje, dizendo que o Lula e o Haddad vencem Bolsonaro no segundo turno. E também as mensagens da Lava Jato, que só 1% apenas, pessoal. Apenas 1% de tudo o que estava lá já está agora nas mãos do Lula. E o problema maior, que o Moro e o Dallagnol falam em dividir grana. Agora, olha isso aqui, e aí a gente vai falar, não vou apresentar na tela para vocês as mensagens do Moro e Dallagnol, para vocês verem como é essa situação. Mas, olha,
O ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Operação Lava Jato acertaram atos processuais em conversas secretas pelo Telegram. Estabeleceram acordos sobre como proceder denúncia contra o ex-presidente Lula meses antes da apresentação formal do caso. Essas afirmações com trechos das conversas fazem parte de uma reclamação que a defesa de Lula submeteu ao Supremo, ao solicitar que o restante da informação da operação da Polícia Federal fosse liberado. Um dos elementos seria um entendimento entre Moro e procuradores. A análise preliminar, segundo eles, confirmariam que o então juiz Sérgio Moro e os procuradores da República, integrantes da Lava Jato, efetivamente combinaram a prática de atos processuais e, por isso mesmo, também praticavam ato de natureza processual. No aplicativo Telegram, diz a defesa de Lula que tudo está lá. Até mesmo a denúncia foi elaborada pelo Ministério Público, sob orientação do Sérgio Moro, como se verifica exemplificadamente no trecho abaixo, que envolve um dos chats em que o então juiz Sérgio Moro conversava secretamente com o procurador da República, Deltan Dallagnol, aponta os advogados. Moro indicou que não iria comentar o caso. Na conversa, pode-se ler uma pergunta de Moro a Dallagnol, chefe dos procuradores, às 13h47, no dia 23 de fevereiro de 2016. Ele diz: "Vocês entendem que já tem uma denúncia sólida o suficiente?" As mensagens são reproduzidas da forma original. "Sim", respondeu Dallagnol. Quase uma hora depois, na parte do crime antecedente, colocaremos que o esquema da Petrobras era um esquema partidário de compra de apoio parlamentar, como no mensalão, mas mediante indicações políticas usadas para arrecadar propina para enriquecimento ilícito e financiamento de campanhas, disse a Moro. O Dallagnol negociando, dizendo, arquitetando, esquematizando com Moro como ia proceder e o que ia falar. Com a saída do José Disseu da Casa Civil, o esquema só se perpetuou porque havia alguém acima dele na direção, ele disse. No outro trecho, ele avisa: "Estamos trabalhando com a colaboração de Pedro Correia, que vai dizer que Lula sabia da arrecadação via PCR, numa referência a Paulo Roberto Costa." No texto, Dallagnol ainda explica ao ex-juiz Moro que sua equipe ainda estava realizando apurações e levantamento sobre as palestras do ex-presidente. Quanto à lavagem, denunciaremos os pagamentos da Odebrecht e a OAS no sítio, apartamento e mudança. O Dallagnol falando para o Moro. Em linhas gerais, seria isso. Descreveremos o esquema Petrobras como esquema de partido, que se perpetuou mesmo com a saída de pessoas da posição como Pedro Correia. Falaremos que mesmo com a saída do José Disseu, o esquema continuou, o que indica líder acima, voltou a dizer. Desde mensalão não teria como estar iludido quanto à forma de indicação política e arrecadação de recursos que não eram para a Caixa 2. Mais do que isso, ele comandava, afirmou. Ainda em outro momento, ele complementa sobre Lula. Olha o que ele diz sobre o Lula. Ele era o líder máximo. Dias depois, em 4 de março, Moro decretou a condução coercitiva de Lula e a denúncia da Lava Jato contra o ex-presidente só seria apresentada 7 meses depois. Eu vou colocar para vocês aqui agora as mensagens trocadas entre o juiz Sérgio Moro e o juiz Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. Gente, a gente está com problema de iluminação aqui, mas não se preocupe não, que o importante é o que vocês vão ler agora. Olha a primeira mensagem, preste bem atenção aqui, gente. O Moro diz: "Prezado, evoluiu aquela questão das contas nos Estados Unidos?" O Deltan responde: "Está com os americanos que já pediram os documentos aos bancos e adiantarão por e-mail assim que chegarem. Mas serão apenas as transações que passaram pelos Estados Unidos. A conta é suíça. Nessa semana teremos contato com suíços, que vêm para cá pedindo extremo sigilo quanto à visita. Acompanhe aí na tela, por favor. 1º de dezembro, ali, 15, Moro diz: "Mantenha-me informado, por gentileza." O Deltan responde:
acabamos de ver a conta. Há muitos pagamentos que entram de conta offshore controlados pelo Odebrecht, incluindo Maine, uma nova. Muito dinheiro sai também em transações altas, de 200, 250, 150 mil dólares, o que é suspeito. Mas eles não têm ainda os proprietários beneficiários das contas do destino. Aí o Moro responde, mas o beneficiário é o JS? Deltan diz, sim, a conta é Shellbill. O Moro responde, ok, agora preste atenção na continuação da conversa. Deltan diz, 12 de setembro, Deltan, caro, talvez seja o caso de impedir Léo Pinheiro de depor sobre os fatos alheios a seu caso, no interrogatório, orientando ele a procurar o Ministério Público caso queira relatar fatos estranhos ao processo. Estamos suspeitando de que ele poderá querer forçar uma colaboração sem acordo, ainda que fajuta, que pode ser tiro no pé, até em relação a outros casos, e buscar diminuição da pena na cadeia recursal. Sugerimos que considere a possibilidade de não permitir relatos para fora dos autos. Ele dizendo para o Moro como ia proceder e como ele acharia que o Moro tinha que fazer. O Moro diz, sim, só sobre o objeto da acusação. Moro cobra a manifestação do Ministério Público em ação da Lava Jato. O Moro diz, preciso manifestação do MP, aí coloca o número, simples. O Deltan diz, providenciaremos, sendo protocolado. Ou seja, combinando toda a forma de fazer o processo. Agora, olha essa. O Deltan diz, caro, não achei Carlos Fernando. Creio que está em uma videoconferência. Isso aqui, o Deltan doido para conversar com o Moro pessoalmente, porque eram coisas que ele não podia falar ali por mensagens. Aí ele diz, não achei o Carlos Fernando. Creio que está em videoconferência. A reunião com a Suíça não acabou ainda. Podemos adiar para antes da audiência, algo em torno de 13 ou pouco depois? Aí o Moro diz, 15 então, não vai vir mais contas da Suíça, agente da Petrobras? Não vai vir mais? Aí o Deltan diz, um assunto mais urgente é sobre a prisão. Falaremos disso amanhã à tarde. O problema hoje à tarde é que temos reunião conjunta com suíços americanos para discutir e negociar os percentuais da divisão do dinheiro. Eu vou repetir o que o Deltan Dallagnol participou ao juiz Sérgio Moro. Olha isso. Ele diz, aqui embaixo, vocês podem acompanhar aí. Ele queria falar com o Sérgio Moro porque era muito importante. Mas aqui, às 11h46, ele diz, o problema hoje à tarde é que temos reunião conjunta com suíços e americanos para discutir e negociar percentuais da divisão do dinheiro. Era muita grana envolvida. Era um esquema de corrupção que tinha dinheiro de fora. Vocês lembram agora dos 2 bilhões e 600 mil? Aí eles começam às 14 e vai até às 18h30. Ele está falando aí da reunião com os suíços. Agora, esta outra. Olha a continuação. Ele diz, estamos em prévia com suíços que nos ajudarão a dar menos para os americanos. Ou seja, eles estavam falando da divisão da grana. E o Deltan disse assim, nós estamos conversando com os suíços que estão esquematizando uma forma de a gente não dar tanta grana para os americanos. Estamos em prévia, não é, negociações com os suíços que nos ajudarão a dar menos para os americanos. Aí dá uma risadinha. O Moro diz, pode ser amanhã então, ou seja, a conversa tinha que ser entre o Moro e o Dallagnol presencialmente, pessoalmente. Aí ele diz, creio. Aí o Deltan pergunta, mas amanhã não é a prisão? O Moro, ele diz, creio que a PF está programando. Queríamos falar sobre a apreensão dos celulares. Vocês lembram dos celulares? O Moro diz, parece que sim, sobre a polícia, não é? Deltan fala, consideramos importantes, teríamos que pedir hoje. O Moro fala, acho que não é uma boa. O Deltan diz, mas gostaríamos de explicar razões. Há alguns outros assuntos, mas esse é o mais urgente. O Moro fala, bem, eu fico até às 12h30, depois volto às 14h, combinando o horário em que os dois poderiam conversar reservadamente. Olha, essa é a última mensagem de hoje que nós vamos mostrar aqui no Critica Brasil. Ele diz, o Deltan fala,
não está repercutindo. E ela tem uma boa defesa de ter simplesmente retratado o que ele disse e ouviu o outro lado e colocou a versão oposta. Estão falando aí de testemunhos sobre o Tacla Duran. Fazer e perder é pior. Se continuar assim, acho que é o caso de não fazer nada, até porque vai dar mais visibilidade. O Moro fala, veja a ação penal do Lula, petição dele hoje requerendo oitiva do Tacla Duran, indeferido. Ou seja, ele está dizendo para o Deltan Dallagnol, os advogados do Lula, eles querem que o Tacla Duran, né, preste depoimento, só que eu indeferi. Eu disse não. Ele está se justificando e dizendo para o Deltan Dallagnol que está tudo sob medida, está tudo em ordens. Até pode ter sido ação concertada entre jornalistas picareta e advogados sem escrúpulo. Agora imagina, eles falando de gente picareta e sem escrúpulo. O Deltan diz, acho que ele aproveitou a oportunidade para continuar fazendo o que faz há um ano, tentar infernizar a sua vida, aí dá uma risadinha. E você certamente continuará fazendo o que faz há um ano, respirar fundo. Moro orienta Dallagnol sobre sistemas da Odebrecht. Em agosto de 2017, o então juiz diz que seriam necessárias perícias da Polícia Federal e laudos específicos. Do contrário, seria difícil usar. Gente, a gente está acompanhando aqui, vocês estão acompanhando o Critica Brasil nesse momento, estão vendo as conversas de Moro, Deltan Dallagnol, conversas essas que os advogados do presidente Lula analisaram, isso apenas uma porcentagem pequena das conversas que tem nos terabytes. A Polícia Federal, a perícia, não deu todos os materiais, eram 7 terabytes. Eles deram apenas 700 gigabytes, ou seja, isso é apenas 10% da conversa dos dois. Imagine, eles falando de dinheiro, eles falando de distribuição de grana, eles falando de negociata com suíços americanos, eles tramando contra o presidente Lula. É uma sacanagem tremenda. Agora eu vou mostrar para vocês aqui este vídeo. Vocês lembram que ele falou o seguinte, que ele ia colocar o Lula como comandante máximo? Vocês lembram do Jornal Nacional, quando falou dessa mesma situação? Eu vou colocar um trecho para vocês se lembrarem. E aí, com certeza, vocês vão entender o que eu estou falando aqui, pessoal. Olá, boa tarde. O Ministério Público Federal no Paraná acaba de afirmar que o ex-presidente Lula foi o comandante máximo do esquema de corrupção investigado pela Lava Jato. Os procuradores estão dando uma entrevista coletiva neste momento em Curitiba, em que denunciam Lula e mais 7 pessoas por corrupção e por lavagem de dinheiro. Um esquema que envolveria, segundo o Ministério Público, a reforma no triplex em Guarujá e um contrato para armazenamento de bens do ex-presidente. É a primeira denúncia contra Lula na Lava Jato encaminhada ao juiz Sérgio Moro. Você vai ter todos os detalhes logo mais no Jornal Nacional a partir das 8h40 da noite, horário de Brasília. Até lá. Lembram disso quando o Jornal Nacional disse Lula é o comandante máximo, né, de um esquema criminoso? É aquilo que o Deltan Dallagnol falou para o Moro. Olha, eu vou colocar assim, que ele é o líder máximo. Aí, com certeza, eles ajustaram no Jornal Nacional, quando passou, que seria o comandante máximo do esquema. Tudo no esquema do Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, que agora só faltam serem presos. O Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro, através disso, demonstram, mais uma vez, um esquema de corrupção dentro do judiciário, esquema de perseguição política partidária, usando o judiciário e todos os honorários, o dinheiro que o sustentava para perseguir politicamente alguém e tirar ele do poder. Nesta ocasião, nós temos que perceber que o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro juntos lucraram muita grana. Vocês estão lembrados que o Moro agora é empregado de uma das empresas que tem como uma das maiores patrocinadoras a Odebrecht. É isso que você está ouvindo. A sacanagem tremenda contra o ex-presidente Lula. Se você está ao vivo no Critica Brasil, espalhe esse vídeo, compartilhe com as pessoas e agora vamos à próxima notícia, gente. Vamos à próxima notícia. Jair Bolsonaro perderia contra 4 possíveis candidatos a presidente da República em um eventual segundo turno, revela a pesquisa do Instituto
Atlas político divulgado nesta sexta-feira. Numa disputa contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o petista venceria por 40,9% a 37,8%. E 21,3% votariam em branco ou nulo, ou não souberam responder. A pesquisa foi publicada pelo site O Antagonista. No confronto contra Sérgio Moro, o ex-juiz venceria por 34 a 33%. E 32,4% seriam brancos ou nulos. De acordo com a pesquisa, Bolsonaro sairia vencedor contra algumas pessoas. Mas eu vou colocar aqui para vocês verem a pesquisa, qual o número que mostra. Segundo esta pesquisa divulgada pelo site O Antagonista, Lula venceria Bolsonaro de 40,9% a 37,8%. Contra Fernando Haddad, Haddad venceria Bolsonaro por 42% a 38%. Ciro também venceria Bolsonaro com 41,1% contra 38,9%. O Mandetta perderia para o Bolsonaro, 39,6% para o Mandetta, Bolsonaro ficaria com 39,9%. Esta é a pesquisa de Atlas divulgada hoje, uma bomba no colo do seu Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro que está fugindo do impeachment, mas com a popularidade baixa, nada dá segurança para ele que mesmo elegendo Arthur Lira, vai se livrar de um impeachment porque a pressão vai ser forte. Então veja aqui as pessoas das quais Bolsonaro poderia vencer. De acordo com a pesquisa, Bolsonaro venceria a ex-ministra Marina Silva, aliás, até eu venceria a Marina Silva, por 37 a 34. Bolsonaro também teria uma vitória contra o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, com 36 para Bolsonaro e 32. Os dados mostraram que Bolsonaro venceria também João Dória, por 39 a 34. Nesse caso, 26% disseram não saberiam responder. Nós estamos fazendo simulações apenas desse segundo turno. No confronto contra Luciano Huck, Bolsonaro venceria o apresentador por 39,4% a 34,1%. Um percentual diferente, aqui seria de branco nulo de 26,5%. E mais uma notícia ruim para o Bolsonaro. A pesquisa Exame Ideia aponta que 50,3% dos brasileiros avaliam que Bolsonaro não merece ser reeleito em 2022. De acordo com o levantamento divulgado nesta sexta-feira também, 42% defendem que ele seja reeleito. Outros 7,7% não souberam, não quiseram responder. Então nós temos 50% que dizem que ele não merece ser reeleito e 42% diz que pode ser. Outros 7% não souberam, não quiseram responder. Os dados refletem o desgaste de Bolsonaro na condução do enfrentamento à pandemia. De acordo com as pesquisas, os maiores índices de rejeição a Bolsonaro estão localizados no segmento com baixa escolaridade e os habitantes da região norte e nordeste, até que enfim. O norte do país vem sendo duramente afetado pelo avanço do Covid-19, onde muitos pacientes morreram. Entre os que não completam o ensino médio, 53% dizem que Bolsonaro não deve ser reeleito. E entre os moradores do norte, esta posição é definida por 69% dos entrevistados. Graças a Deus que o povo de Manaus, o povo do Amazonas, abriu os olhos. Elizabeth Coutinho, aqui você acha que o Intercept escondeu as informações que culpabilizavam mais ainda o Moro Dallagnol? É possível que o Intercept Brasil não tenha chegado a essas informações. Porque lembrando que são 7 terabytes de informação. E o Lula, os advogados do Lula, só conseguiram até agora 10% disso tudo, de analisar. Imagina o que não deve ter. Vocês sabem que o Deltan Dallagnol, o Moro, os procuradores, entraram no Supremo Tribunal Federal para que o Lula não tivesse acesso ao restante das mensagens. Então a coisa aqui é mais feia do que a gente imaginava, pessoal. Muito mais feia. A Tuca manda mensagem aqui para nós também. Quero agradecer a Tuca por essas mensagens. A Tuca diz: pegue essa corja toda e a mídia golpista, bota todos no foguete e manda para o espaço, para nunca mais voltar, porque prisão é pouco, cambada. Gente, olha, a gente vai repercutir mais essas informações amanhã à noite e eu gostaria de convidar você que está assistindo para amanhã, às 15h45, estar aqui, porque eu vou fazer uma palestra muito interessante amanhã às 15h45.
Todos os sábados eu faço uma palestra ao vivo às 15h45 para você, para nós, para aqueles que querem se libertar, para aqueles que querem se informar, para aqueles que querem realmente lutar contra essa tirania a favor da democracia. Critica Brasil, fica por aqui. Muito obrigado pela audiência, esmaga no like. Vocês desculpem hoje a iluminação aqui no estúdio, gente. A gente está com problema de iluminação, mas vamos resolver esse caso. Muito obrigado pela audiência, Critica Brasil, falando a verdade, doa em quem doer. A gente volta amanhã às 15h45. Tchau, pessoal.